Boa! Ixi, eu ia falar bom dia. É bom dia ainda, gente. Deixa eu colocar aqui o nosso encontro das corujinhas. Bom dia! Tudo bem com vocês, gente? Essa agenda doida aqui, que eu não acostumei ainda com o horário da live. Bom dia, tudo bem com vocês? Mas acho que esse horário é legal, hein? Quem sabe a gente deixa esse horário. Vamos fazer uns testes aí. Sejam muito bem-vindos. Tô vendo o Anderson, Tony, Cláudia, a outra Cláudia, Adriana, Rita. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Vamos começar nosso encontro? Esse é o encontro das corujinhas, onde a gente fala de mentalidade, onde a gente fala de prosperidade, onde a gente fala de saúde mental, saúde emocional. Ou seja, a nossa vida é um conjunto, né? É um conjunto de... Não tem como separar o ser humano, né? Então as corujinhas, só para quem é novo aqui, para entender, as corujinhas nasceu na pandemia. Vocês estão me vendo, me ouvindo, gente? Tá me ouvindo bem, ok? As corujinhas nasceu na pandemia. Tá muita luz aqui. E por que tem esse nome? Porque teve uma época, gente, que eu fazia live todos os dias. Acho que melhorou aqui pra mim, de olhar pra vocês. Deixa eu aproximar vocês. Então chegou uma hora, na pandemia, que eu fazia live praticamente todos os dias. E eu queria me doar, né? A gente ficou trancado em casa. E muita gente com problema emocional, mental, relacionamento, financeiro. A lista do problema é gigante, né, gente? E aí, como eu sou corujinha, eu sou da noite, né? Eu funciono muito à noite. Eu comecei a fazer lives muito tarde, 10 horas da noite. E todos os dias, 9 horas da noite, à noitezinha. E, assim... eu tenho muitas histórias de sucesso da época das corujinhas. E algumas pessoas sempre me falam: mudou minha vida, volta, Érica. E aí eu tava resistente, mas a gente tá voltando aos poucos aí com as lives. Toda quinta-feira eu tô aqui. A gente tarda, mas não falha, né, gente? Semana passada eu não fiz por causa do feriado. Enfim. A live das corujinhas surgiu por causa do horário, né, que era noite. E a corujinha também é um arquétipo de sabedoria. Nós temos que ter sabedoria para viver nossa vida. Nós temos que ter... Você não conhecia a história, né, Cláudia? E surgiu muita coisa das corujinhas. Quer ver? Eu vou mostrar aqui para vocês. Só deixa eu colocar alguma coisa aqui, senão vai... Vou tirar da onde tá. Deixa eu colocar aqui. Então, na época da live das corujinhas, gente, financeiro, que mudou a vida financeira das pessoas. Ó. Isso daqui surgiu na época das corujinhas, tá? Ó. Esse cofre tá todo destruído, já que foi aberto na época. Todo dinheiro vem a mim com facilidade, alegria e glória. Isso daqui é... barra de Axis, né? O 520318798, que é o número do dinheiro. Dinheiro abençoado, sinto muito, me perdoe, sou grato, eu te amo, Ho'oponopono. Né? O meu logotipo e inviolável. Então, esse cofre bonitinho surgiu na época das corujinhas. Eu tenho também que eu dei o meu pra
Eu dei e voltou, meu japamala. Então, gente, quando eu falo de negócios, eu não tenho como não falar de Deus, eu não tenho como deixar Deus de fora, eu não tenho como não ensinar isso pra vocês, né? E todo o meu time conhece eu já e sabe que eu não guardo pra mim, eu ensino vocês, eles a fazerem o que eu fiz. Eu não consigo ensinar o que eu não sou, o que eu não acredito e o que eu não faço. Então, todos os treinamentos eu sempre falo, eu não consigo deixar Deus de fora. Foi muita resposta de oração os meus negócios. A oportunidade Forever na minha vida já foi resposta de oração. Então veio pra mim numa época que eu estava muito triste, estava muito doente e a gente não percebe. A gente acha que é natural, viver com medo, viver com insegurança, viver com falta de dinheiro. Gente, a pessoa trabalha 10 anos, durante 10 anos, e ela não tem uma reserva de 5, 10 mil. Essa é a realidade que eu vivia. Então, eu tinha muito tempo na minha profissão e eu não ganhava dinheiro, eu não poupava dinheiro e muito menos sabia multiplicar dinheiro, porque CLT não multiplica dinheiro. E aí, eu não consigo separar Deus, a minha espiritualidade, a minha fé dos negócios. E nem é pra separar, né? Eu não acredito nisso. Então, tem gente que faz tudo certinho. Tem gente que segue o cronograma certo. E as coisas demoram muito pra acontecer pra essa pessoa. E tem gente que traz leveza, traz alegria. E parece que a prosperidade encontra essa pessoa, né? E é justamente isso. Então é justamente isso. Opa! Meu Deus do céu! Peraí, gente. Deixa eu colocar o cofre das corujinhas pra segurar isso aqui. Então é justamente sobre isso que a gente vai conversar aqui. Pronto. Todo mundo caiu, mas já voltou, né? Então, quando eu converso sobre isso, quando eu converso sobre negócios, eu nunca separo Deus. Eu nunca separo a espiritualidade, eu nunca separo... o meu time sabe o que eu fiz, né? A minha caminhada. Eu falo, quando você faz muita ação e não tá dando certo as coisas, é porque falta oração. E tem gente que faz muita oração e falta a ação. Então é um conjunto, oração. E quando a gente começa a entender o que a nossa mente, o que o nosso coração, o que o nosso corpo fala, o que seu corpo tá vibrando. Quando você olha para uma pessoa, o corpo dela fala tudo. Fala tudo que ela tá sentindo. Tudo o que ela tá passando, tudo que ela já guardou de mágoas ali. Má água da dengue, má água apodrece, má água dá câncer. Então, quando você olha uma pessoa, sem ela abrir a boca, você já sabe, ou deveria saber, o que ela tá passando. A energia dela, a frequência dela, o que ela comunica pro mundo. O que ela comunica pro mundo. Quando a pessoa não tá passando por uma beleza física, né? Ela não expande a beleza física pro mundo, você já sabe que ela não está se amando. A pessoa começa a não querer se cuidar, a pessoa começa a não querer... cuidados básicos, gente, básicos. Você vê no cabelo da pessoa, você vê na vestimenta da pessoa, aí que tá comunicando essa imagem, né? Que tá comunicando pro mundo? Que eu não me amo. Essa pessoa não se ama. E aí não tem como as outras áreas estarem bem. Casamento, na maternidade, ela como esposa, ela como empreendedora ou empresária. Só de você olhar pra pessoa, você sabe.
Às vezes, eu nem tô vendo a pessoa, mas só o jeito que ela fala comigo, o áudio da pessoa no WhatsApp, eu já sei que ela não tá bem. E se ela não tá bem em uma área, gente, ela não tá bem em nenhuma área. Essa é a verdade. Sabe aquela história? O jeito que você faz qualquer coisa é como você faz tudo na vida. O jeito que você arruma a tua cama é o jeito que você faz tudo na vida. Tudo, tudo. O jeito que você faz uma coisa é como você faz tudo na vida. Então, é muito interessante quando você começa a olhar pro espelho e se ver. Poxa, eu tô me amando, eu tô me cuidando, estou prosperando. Quem sou eu? Pergunta mais difícil de se responder na sua caminhada é quem você é. Ah, eu sou esteticista, que eu era esteticista, né? Ah, eu sou esteticista, Érica. Ah, eu sou doutora. Ah, eu sou biomédica. Gente, você não é isso. Você está nessa função. Mas tira o diploma, tira você fulano de tal, esposa de tal, marido de tal, filho de tal. Quem você é na sua essência? A pergunta mais difícil é quem você é, e a pergunta mais difícil é o que você gosta, o que te faz feliz. Gente, é uma simples pergunta. Quem você é? E a outra pergunta é mais simples ainda. O que você gosta? Se você perguntar pra uma criança o que ela gosta, ela sabe. E aí, quando você era criança, se alguém perguntasse pra você o que você gosta, você já sabia. E aí você se torna adulto, você se torna pagador de contas, você se torna, às vezes, né, se você é CLT, batedor de pontos. Se você tiver seu próprio negócio, muitas vezes você também é batedor de ponto. E aí eu venho com uma pergunta que faz você parar o seu mundo e talvez você não tenha a resposta na ponta da língua. O que você gosta? O que te faz feliz? E aí, gente, você começa a olhar pra dentro. Olhar pra dentro, olhar pra dentro. E aí você começa essa busca de olhar pra dentro. Teve uma pessoa nova no meu time, que eu conheci ele, e eu falei pra ele o seguinte: você não vai receber treinamento de vendas, você não vai receber treinamento de e-commerce, você não vai receber nada disso. A gente vai descobrir quem você é. A gente tem um treinamento de transformação humana. Você vai se tornar ser humano. Ser humano. Ser humano sente. Ser humano fala. Ser humano olha. Ser humano olha através da pineal, que é a sua terceiro olho. Por isso que tem algumas religiões, né, que colocam um negocinho aqui para estimular o terceiro olho. O ser humano, às vezes você não tá sendo ser humano. E pro ser humano é natural. Tava faltando você, hein, Cris? Neto, bem-vindo. Alda, bem-vinda. Antônia, bem-vinda. Simone, Marleide. Tô vendo vocês aqui, viu, gente? Marilza. O Espaço Vidas. Vilma, Josi, sejam muito bem-vindos. Jocélia, Jocélia, né? Então é assim. Quando eu pergunto pra você o que você ama fazer e o que te faz feliz, gente, deveria ser uma pergunta que todo mundo teria na ponta da língua. Igual o seu sabor preferido de sorvete. Deveria estar na ponta da língua. E aí, as pessoas não sabem. Não sabem. Ó, meu amigo Sérgio aí, bem-vindo.
Cris, você é da época das corujinhas também, né? Eu tava contando aqui a história de como surgiu as corujinhas. Se eu não me engano, você é da época das corujinhas, né? Enfim, quando a gente pensa no ser humano, e é isso que eu falei pra ele, quando você adquirir a tua franquia, o que a gente vai te ensinar é ser humano. Ah, mas ganhar dinheiro é importante, né, Paty? Com certeza. A gente vai te ensinar a ser empresário. Mas, acima de tudo, você vai descobrir quem você é. E isso, milhões de reais não pagariam. Então, gente, quando eu penso na vida lá fora, como o sistema funciona, eu chamo o sistema de Matrix. E existe isso, né, na física quântica, é chamado de Matrix. O que eu vejo a Matrix? Como que é a Matrix? A Matrix é a bolha que as pessoas vivem. As pessoas vivem uma bolha. Elas não sabem o que elas sentem, elas não prestam atenção no que elas comem, elas não prestam atenção no que elas falam. E aí a gente se torna um zumbi. Tem pessoas que se tornaram um zumbi. Se pôr o controle remoto da vida dela e for pra trás, né, rebobinar a fita, os jovens não sabem mais o que é isso, né, gente? E olhar para essa vida é a mesma vida todos os dias. Mas isso não é o pior é os mesmos sentimentos, as mesmas emoções, até as mesmas comidas a gente quer comer, né? Então, e aí você começa a ver uma bandeira que a gente levanta muito no negócio. Gente, eu vou tirar meu sapato aqui, mas eu fiz a unha do pé, não posso bater. Então, uma coisa que é... Pronto. Uma coisa que a gente observa é, se você vive na Matrix, o sistema já te dominou. Então você tem medo de perder o emprego, você tem medo de ficar sem dinheiro, você tem medo de não dar certo, você tem medo de empreender, você tem medo de ficar no emprego, morrer no emprego, mas você também tem medo de empreender, você tem medo de ficar sem dinheiro, mas você já esteve muitas vezes sem dinheiro, você tem medo de ficar sem dinheiro, porém você também tem medo de ser rico. Porque ser rico é grandes responsabilidades que você assume, se assume a sua vida. Que se ninguém vai te pagar e você é o que vai fazer, você que vai ser provedor da sua vida, tem que ter coragem. E aí a primeira coisa que faz você quebrar a bolha, ou sair da Matrix, é começar a pensar. Pensar. As corujinhas, né? Vocês são todos corujinhas, tá, gente? Quem que é corujinha aí agora oficial? Coloca um coraçãozinho aí. Vocês são todos corujinhas, né? As corujinhas, gente, elas pensam. Elas não vão com a manada. Ah, por que você tá indo pra lá? Ah, não sei, porque tá todo mundo indo pra lá. Pode observar, começa a fazer fila em algum restaurante, você fica na fila também. Você quer saber. Você fala, meu, deve ser bom. Né? Igual balada. Você vai em todos os lugares, na época que a gente era jovem, né? O lugar que tava mais cheio era onde você queria entrar. Olha como que a gente é tonto. E muitos pagavam, né, o ingresso, assim, davam ingresso pra muita gente ficar na fila ali, os promoters, né, pra realmente falar, nossa, tá lotado, é aqui o fervo, vamos ficar aqui. Então, lá, a gente tem corujinhas, eu lembro, a Cris é corujinha desde o começo, né, Cris? Camila, bem-vinda, Clarice também é corujinha. Então tem corujinhas antigas e tem corujinhas novas, bem-vindas, tá? E corujinha pensa, não vai com a manada. Ah, tá todo mundo indo pra lá, eu vou pra lá. Ah, tá todo mundo ganhando 2.000 reais, Érica. 3.000 reais é o que me faz feliz e tá bom. Então eu também quero estar ganhando 3.000 e acabou pra mim. Acabou a vida pra mim. Como assim? O que você faz da meia-noite às 6?
O que você faz nas horas vagas? Você se torna improdutivo. Você tá olhando a vida das pessoas e não tá vivendo o grandioso da tua vida. Olha, a Cris fez uma pergunta importante. Érica, eu me questiono sempre por que eu não consigo crescer no mundo dos negócios. Tá. Posso responder, Cris? Você aguenta? Gente, pode ir me perguntando, viu? Aqui é um clube, aqui é um movimento, né? Aqui é uma comunidade das corujinhas, de Forever Living. Tá, então ela me permitiu, tá? Podem fazer perguntas aqui, quem quiser fazer, né? A gente vai batendo um papo. Eu me questiono sempre por que não consigo crescer nos negócios. Ai, que linda, estou preparada para ouvir, tá? Eu sempre peço licença para falar, sempre. É muito simples. É muito simples, Cris. É muito mais simples do que você imagina. Primeira coisa de tudo Primeira coisa de tudo você acabou de focar. Você tá focando no que não dá certo. Então, é como se o seu cérebro já tivesse programado pro fracasso. E aí, esse cérebro programado pro fracasso, ele já começa um novo negócio já pensando que não vai dar certo. Não vai dar certo. Primeira coisa, então, Cris, anota no teu caderninho. Vocês sabem, as corujinhas sabem que eu sou do caderninho, né? Joseli, né? Joseli, seja muito bem-vinda. É Joselice ou Joseli? Seja muito bem-vinda. Então é assim, primeira coisa, Cris, você tá focando no que não dá certo. Você já tá falando pra você, Érica, eu não dou certo, e eu não sei por que dou certo, não sei por quê, não sei por quê, não sei por quê, não sei por quê, não sei por quê. Se você fala pro teu cérebro que você não dá certo em nada e você tá perguntando pro teu cérebro e pras pessoas e pra Deus e pro universo por que eu não dou certo, bingo. Pergunta errada, respostas erradas. Pergunta errada, resposta errada. Bingo. A sua mente tá buscando um monte de BO, um monte de crença ruim, um monte de coisas que fazem você dar errado. Porque ele não vai deixar você sem resposta. Então, primeira coisa, você não tá dando certo porque você tá buscando resposta de por que não tá dando certo. Fez sentido a primeira resposta, Cris? Deixa eu voltar no meu passado e contar um pedaço da minha história pra vocês. Quando eu quis começar a empreender, eu tive muito medo. Gente, eu era CLT. Eu era CLT das boas, viu? Das boas. Fez sentido, Cris? Coloca um coração, quem tá ouvindo, se fez sentido, tá? Coloca um coração. A gente tá acostumado com o Zoom, gente, que é super interativo, que eu tô vendo o rostinho de cada um, né? E aí vem pra live, eu tô vendo aqui o nome só. Depois a gente marca um Zoom das corujinhas. Só linda. Deixa eu ver se a live... A live não faz mais coração, gente. Que isso? Viu? É uma guerreira. Então, fez sentido? Então coloca um coraçãozinho aí se vocês concordaram com a primeira resposta pra Cris e pra muita gente aqui, né? Quando eu comecei a querer empreender no Negócio Forever, eu falei pra Deus, ai meu Deus, nada do que eu fiz na vida deu certo. E se não der certo? E se não der certo? E se for mais uma coisa que não vai dar certo? Então eu, Érica, já vinha de vários fracassos. Mas assim, muitos fracassos. Muitos. Eu era nova, mas já tinha passado por muita coisa. E não era pra mim acreditar nas pessoas. Não era pra mim acreditar em mim mesmo. E é assim, Deus falou no meu coração, sua vida já não tá dando certo. Então qual é o medo? Gente, medo desbloqueado na mesma hora. Eu fiquei chocada. Falei, minha vida já não tava dando certo. Eu já não tava ganhando dinheiro.
Eu nunca ganhei dinheiro. Tem gente que quebra, né? Ganha e quebrou. Eu não podia falar essa palavra que quebrei. Eu nunca tinha ganho dinheiro. Eu não sabia da cor do dinheiro. Eu ganhava um salário mínimo. Então, eu tinha medo de não dar certo, mas minha vida já não estava dando certo. Eu tinha medo de não ganhar dinheiro, mas eu nunca ganhei dinheiro. Como que podia piorar, gente? Falaram pra mim que se eu começasse a empreender, eu ia perder tudo que eu tinha. Eu não tinha nem carro. Vamos pensar em matéria, né? Eu não tinha nem carro. E de perder mesmo, a única coisa boa que eu tinha pra perder era a timidez. A timidez, a baixa autoestima, a falta de fé em mim, a falta de fé em Deus. Então eu tinha muita coisa boa, muita coisa ruim pra perder. Mas de matéria eu não tinha nada. Não tinha dinheiro, não tinha nada. Não tinha nem credibilidade, né? Enfim. E aí, Cris, você tá fazendo a pergunta errada pro universo. Porque se você fica assim, ai, nossa, hoje eu acordei tristinha. Será que é porque tá chovendo? E aí a mente, ela vai buscar respostas. É porque tá chovendo, você não gosta de chuva. Ah, então você tá ferrada, né? Porque toda vez que chover, você vai ficar triste. É por causa do seu problema tal, é por causa do seu passado, é por causa desse problema de saúde. Aí a mente vai buscando e você vai falar, ai, é verdade. E aí você tá contando uma história triste pra tua mente, um filme horrorível pra tua mente. Você é roteirista da tua vida e você tá contando uma história horrível. Horrível. Gente, Deus já te deu a permissão de vir para esse mundo, então você já é um milagre dele. Você já é a melhor obra dele. Só que você pega e não sabe o teu papel aqui e também nem quer escolher um papel bom, um papel forte, um papel próspero, um papel feliz. Você não quer escolher o papel. Você quer ficar com o papel que te sobra. E você nem questiona. Isso é viver na Matrix. Eu tô triste. Por causa da chuva. Ai, porque meu casamento. Ai, por causa disso. Tá. E você não vai fazer nada? Você vai deixar teu casamento morrer? Você vai deixar a tua autoestima morrer? Aí você vai deixar tudo desabar? E você não vai fazer nada? E vai chamar isso de Deus quis? Isso é longe de ser o reino de Deus. Então, primeira coisa, Cris, pergunta errada vai ter sempre resposta ruim. E resposta que não vai te tirar da onde você tá. Segunda coisa, por que que o negócio não dá certo pra mim? Anota aí, Cris, tá me ouvindo? Anota aí, segundo motivo que não dá certo. Porque você nem sabe o que é dar certo. Você nem sabe o que é dar certo. Você precisa de clareza. Ó, a pergunta dela foi tão boa, da Cris, que eu vou colocar aqui, ó. Porque tá fazendo sentido? Coloque um coração aí pra mim. Porque o negócio não dá certo pra mim. Tá fazendo sentido? Coloca um coração se fez sentido. Primeira questão. Anotem aí no caderninho. Eu falo do caderninho de vocês, mas eu também tenho meu caderninho aqui, ó. Esse caderninho é da Tailândia, da viagem que eu ganhei da Forever. E tá precisando de um novo caderninho, viu, Cláudia? Tá precisando já tá acabando, ó. Tá precisando de um novo caderninho aí de Dubai. Então vamos lá. Por quê? Porque o negócio não dá certo pra mim. Porque o negócio não dá certo pra mim. Eu não sei o que a Cris faz, mas se eu fosse pensar no negócio forever, né? É muito simples. Primeiro, pergunta errada, resposta errada. Você tá puxando um monte de download no seu cérebro porque que você não é boa para fazer negócios. Segunda coisa que você tem que... segundo motivo, você não tem clareza. O que é a clareza?
Me responde uma pergunta, Cris. Coloca aí. Me responde uma pergunta. O que é dar certo? Vou dar um exemplo. Quando eu tava no fundo do poço, eu não tava só no fundo do poço financeiro. Eu acho que o fundo do poço não é só financeiro, né? Pelo contrário, se você quebra de dinheiro, você não quebra. Se você perde dinheiro, você não perde nada. Se você perde carro, você não perde nada. Se você perde bens materiais, você não perde nada. Agora, se você perde tua fé, sua conexão, sua essência, se você perde você perde tudo. Então, quando eu tava no fundo do poço, eu tive uma clareza ali no fundo do poço. O fundo do poço não é o pior lugar do mundo, viu, gente? Só tá você lá. E não tem pra onde ir. É só pra cima. Então é quando você... E se entrega mesmo e fala, meu... Eu não quero controlar mais nada e aí você solta as coisas, sabe? E isso na física quântica tem um nome. É soltar, né? Não aprisionar o átomo, o efeito Zenão. Que tudo que você põe em ansiedade não acontece mesmo. E aí é quando você começa a ter uma clareza. O que me tira daqui do fundo do poço? E naquele momento, Cris, o que me tirava era... Eu quero sair da onde eu estou. Eu não quero trabalhar mais aonde eu estou. Então, foi a primeira clareza que eu tive. Eu não quero morrer aqui dentro. Trabalhando aqui dentro. Ganhando um salário mínimo. A outra clareza que eu tive foi... Eu não quero morrer ganhando um salário mínimo. Um salário mínimo e meio. No máximo 2. Eu não quero morrer assim, não. Então, o que é dar certo pra você, Cris? Vê se você consegue responder essa frase. O que é dar certo? Coloquem aí, corujinhas. Respondam e falem comigo. O que é dar certo pra você? Dar certo pra você é ganhar 2 salários mínimos? Pra mim, na época, eu comecei a sonhar em ganhar mais dinheiro. Então, pra mim, eu precisava buscar uma maneira que me desse mais dinheiro. E eu procurei emprego, né? Não sabia o que procurar. Eu nunca pensei em ter negócio próprio. Então, já é uma clareza. Tava no fundo do poço, mas já é uma clareza. Porque o que é dar certo pra você não é a mesma coisa que dar certo pra mim. Não é a mesma coisa que dar certo pro outro. Então, você tem que ter clareza, Cris, do que é dar certo pra você. Dar certo pra mim, Érica, é eu ter um emprego ganhando R$1.600 e ter, sei lá, um convênio médico. Pronto, isso é sucesso pra mim, Érica. Você tá entendendo? Que você tem que ter clareza do que dá certo, o que é dar certo pra você. E no fundo do poço, no pior momento da minha vida, eu percebi que eu podia ganhar R$1.000 por mês e não estar nesse emprego. Pronto, 2 coisas que seria pra mim dar certo. Eu não estar mais naquele de lugar e ganhar 2 salários mínimos. Pronto, R$1.000 na época. Gente, sou experiente a minha idade. E nesse momento veio a oportunidade de Negócio Forever. Em 3 anos depois, eu estava ganhando 10 vezes mais. 10 salários mínimos. Vocês têm noção o que significa isso? Então faz um coração se fez sentido a segunda resposta. Por que o negócio não dá certo pra mim? Porque você não sabe nem o que é dar certo. Então decide hoje aqui comigo o que é dar certo, pessoa. Érica, dá certo pra mim é igual você fez. 10 salários mínimos. Hoje equivale mais de 10 mil. Quando eu entrar para os 5 dígitos de faturamento, vou dar um exemplo. Quando eu entendi que eu poderia sair na época dos 5, 6 mil por mês
em Forever e começar a ganhar mais de 10 mil, eu falei, fiquei chocada. Sabe por que eu fiquei chocada? Porque eu não conhecia nenhuma mulher que ganhasse dinheiro. Eu não conhecia mulheres ricas, milionárias, de faturamento. Tava acostumada com outro tipo de perfil, então eu não tinha exemplos, né, assim, próximos, que eu convivia. E aí, gente, faz sentido, gente? Coloca um coração aí que vocês estão quietinhos. Vocês estão quietinhos, vocês estão chocados, vocês estão de boa. Posso aprofundar mais? Vocês aguentam? Posso aprofundar mais? Terceiro motivo? Ou travou aqui pra mim? Ai, às vezes trava esse bonito aqui, hein? Deixa eu ver. Será que vocês travaram aqui pra mim, gente? Aqui pra mim tá travado. Ai, travou mesmo. Tá. Travou a minha pergunta aqui, mas eu tô vendo a pergunta aqui no computador, tá? Então podem se comunicar comigo. Achei que vocês estavam quietinhos, gente. E na verdade não tá quietinho. Travou mesmo só aqui pra mim os comentários. Tá respondendo a sua agenda? Show! Então fez sentido, né? Então, primeira coisa é: o negócio não dá certo porque você fica perguntando pergunta errada na tua vida. O segundo motivo é: a Lilian respondeu, eu tava precisando ouvir isso. Show, Lilian, show. Então vamos continuar em linha de pensamento, tá? Porque eu sei que são perguntas que a gente faz mesmo e a gente questiona, a gente se sente... Gente, eu me sentia, juro pra vocês, eu ganhava pouco, e falava... E você sabe o que dava raiva? Você ganha pouco, o povo fala que você é gastador, e você fala assim, mas eu não ganho nada, eu vou economizar o quê, misericórdia, o quê? Isso é complicado. Então aí você fica se sentindo a pior pessoa do mundo. Você fica se sentindo a pior pessoa do mundo. Eu tô trabalhando na minha mente pra mudar minha frequência. Dá certo pra mim. O negócio tem que fluir, vendas todo dia. Isso! E eu vou ensinar no final da live. Fica até o final comigo, tá? Porque daí eu já vou testar a energia de vocês. O quanto vocês querem realmente mudar a vida de vocês. E no final da live eu vou ensinar uma técnica que vai mudar a tua vida, e eu quero falar isso toda semana, tá? Ai, que graça. Érica, eu só consigo fazer 300 a 400 reais por mês. Então me responde, o que é dar certo pra você? Coloca aqui, porque a tua frequência tá pros 400 reais. A gente não tava muito diferente não, hein, Cris? Que na época eu fazia 600 reais, independente do salário, né, mínimo, eu fazia 600 reais. A gente tá quase igual, ó, onde a gente começou, tá? Se eu conseguir, você também consegue. Me fala aí, me responde, tá? Me responde todo mundo que quiser me responder, que tiver coragem, tem que ter coragem de responder também e se expor, né? O que é dar certo pra você? Então, primeiro motivo que não dá certo pra você, porque você tá fazendo a pergunta errada. Segundo motivo, clareza, o que é dar certo? Então, responde aí pra mim. Érica, dar certo pra mim é quando eu chegar nos 1.000 reais por mês? Érica, eu vou saber que eu dei certo na vida quando eu chegar nos 10 mil. Quando eu entendi que eu poderia... Você também tem que entender isso. Se você tiver num emprego e você quiser... Tá ganhando 2 mil, 3 mil e quiser ganhar 10 mil e ficar brigando emocionalmente, gente, aí não tem como, né? Aí você tem que entender que você tem que... Chegou um patamar financeiro, você tem que empreender mesmo, tá? E aí, coloca aí pra mim o que é dar certo pra você. Coloca número. Tem que ser matemático a tua vida um pouco, tá? A gente tem que sair um pouco da ilusão e entrar na matemática. Olha, Érica, na época, quando eu descobri que eu poderia ganhar mais de 10 mil, 5 dígitos, eu descobri que 5 dígitos por mês é quem é rico no Brasil. Eu falei, eu quero. Nem que se eu morrer tentando. Eu falei assim pra mim mesma, nem que se eu morrer
tentando. Eu quero viver isso, tá? Eu quero viver isso. Eu sei que 7 anos depois eu tava vivendo isso. Eu acho que é isso, gente. Eu sou muito ruim de data. Eu só sei que eu demorei 3 anos pra decidir empreender. E eu sei que 3 anos depois eu cheguei a faturar 10 vezes mais o salário mínimo na época. E depois, 3 anos depois, mais ou menos, eu cheguei... Não, 3 anos depois... Eu tô 10 anos total, gente. 10 anos cadastrada, 3... Tá, eu acho que 4 anos, 3 anos depois eu cheguei na onde eu queria. E vou falar... Foi fluindo cada vez mais, foi fluindo cada vez mais, foi fluindo cada vez mais. Então, o segundo motivo que você não dá certo no negócio, porque você nem sabe o que é dar certo, você tem que colocar uma meta. A meta pra mim, ótimo, respondeu. Dar certo pra mim é fazer R$3.000 por mês. Então, anota aí. Só que você tem que saber também o que você faz. Porque assim, onde eu tava, meu chefe não ia me pagar isso, não. Ele não ia me pagar 5 vezes mais do que eu recebia. Ele não tava afim, mesmo que eu fosse a melhor, eu era a melhor. Então você tem que entender o que você faz também, tá? Você tem que estar aberta a novas oportunidades aí. Gente, não adianta, eu vou contar uma história pra você. Tinha uma pessoa de muita fé, de Deus, que tava numa ilhinha se alagando, a água tava subindo e ele começou a orar, falou: Deus, você vai deixar eu morrer assim mesmo? Poxa, a vida inteira eu fui fiel, a vida inteira, né, eu fui um cidadão de muita fé, me salva, Deus, me salva. E ele começou a orar. E aí no que ele começou a orar, veio um barquinho e ele falou: pula aí, amigo, vem aqui, vou te salvar. E ele olhou e falou assim: não quero não, tô esperando Deus vir. Você tá louco? A ilha, a terrinha vai sumir, pula aqui, vem no meu barco. Não quis, falou que tava esperando Deus. E aí veio um outro navio grande, aí veio um helicóptero e ele não quis. E morreu. E aí quando ele foi lá pro outro lado, ele questionou. Falou: poxa, você não me salvou, Deus. E Deus falou o quê? Eu mandei 3 tentativas para você se salvar. 3. O que eu quero dizer com essa historinha, tá? Que não é do seu jeito. Eu tinha um emprego e mais 2 bicos e ganhava R$600, no máximo R$1.000 por mês, que era um salário mínimo na época. Eu não adiantava rezar. Não era ali o meu lugar, não dava pra ficar. Aonde eu queria estar, quem eu queria me tornar, não ia dar você ficando agarrada no emprego. Faz sentido? Coloca um coração ali. Então coloca ali, terceiro, não é do seu jeito. Tudo bem? Do seu jeito você faz R$300, R$400. Não é do seu jeito. Você vai ter que aprender novas coisas, novas habilidades, novos livros, novos acessos, novos mentores, novas oportunidades de negócio, novos empregos que seja. É que vocês sabem que eu não levanto essa bandeira do emprego, né? Pra mim não entra na minha cabeça. Eu fui do emprego, eu era presa no CLT, eu era uma pessoa que eu nunca pensei na minha vida, na melhor das ideias, eu nunca pensei em ter negócio próprio, ser empresária, ter CNPJ, igual eu tenho hoje. Autofaturamento e ser empresária, nunca pensei. Mas eu não defendo o CLT mais, tá, gente? Vocês me desculpem, tá? Me desculpem quem ainda está no CLT, mas eu não sou defensora do CLT. Por quê? Porque eu acredito que a gente só tem uma vida. Se eu só tenho uma vida e eu vou morrer um dia e eu não vou levar nada, gente, eu não vou levar nada. Eu não vou levar nem a poltrona, eu não vou levar nem
o meu emprego, eu não vou levar dinheiro, eu não vou levar nem as pessoas que eu amo, eu não vou levar nem esse corpinho que tanto o povo coloca o corpo acima de qualquer coisa, né? Eu acho que você tem que cuidar sim do corpo, que é um templo de Deus. Mas você não tem que colocar ele acima de coisas que realmente têm importância. Por isso que a gente tá em L10, a gente tá em seca a barriga, né? Que eu adoro. Então eu tô aqui, ó, com os meus aloes aqui do lado, tô com o meu seca a barriga. E a gente corta alguns alimentos, açúcar, leite, né? Glúten. Só que tem pessoas profissionais que amaldiçoam o leite, amaldiçoam o pão, como se fosse o pior vilão da sua vida. E aí tem pessoas que deixam de comer o pão e realmente, nossa, foi a melhor coisa que eu fiz, não tô estufada mais, não tô inchada. Tô só falando a verdade aqui, tá? Só que é o seguinte, gente. Às vezes, para uma mãe solo que ganha R$1.400 por mês e paga um aluguel de 1.000 conto por mês, às vezes ela até quer dar o melhor pro filho, mas ela só tem o leite pra dar, é o melhor que ela tem pra dar, é o melhor que ela tá tentando fazer o melhor dela. Então eu não gosto dos extremos. Pra mim não faz sentido o extremo. Se a gente vai embora um dia daqui, faz sentido pra mim ficar... O inimigo número 1 meu vai ser o leite, o glúten. Não. O inimigo número 1 meu é eu mesma. Aí eu vou falar pra você, é só o que entra que faz mal pra você? É só o que entra na tua boca que faz mal? E o que sai da tua boca? E o que você fala? Você fala mal o dia inteiro de você mesmo e de pessoas? Isso faz muito mal, mais mal que qualquer coisa. Então, gente, eu sou defensora, sim, da saúde. Mas, acima de tudo, eu acredito que Deus é muito maior que qualquer coisa. Então, quando a gente vai almoçar, e se tem uma lasanha lá maravilhosa, de queijo, muito queijo, a gente faz uma oração e abençoa o que tem na mesa e ponto final. Então, eu penso muito diferente. Por isso que é difícil ser eu, tá? Às vezes eu acho difícil ser eu. Então, primeira coisa, as coisas não dão certo pra você porque você faz a pergunta errada. Segunda coisa, você não tem clareza. O que é dar certo pra você? Agora você tem. Érica, dar certo pra mim é ganhar 3.000 por mês. Legal. Terceira coisa, não é do seu jeito. Aceita que dói menos. Não é do seu jeito. Não é do seu jeito. Ai, não quero escutar o mentor tal. Ai, não quero estar em treinamento. Então, do seu jeito, tá dando certo? Se hoje você fatura um salário mínimo, fatura não, né? Se hoje você faz R$1.000 por mês, R$500 por mês, empreendendo, do seu jeito tá dando certo? Não tá. Então você precisa de mentor, você precisa de conhecimento, você precisa investir. Gente, tem gente que quer tudo de graça. Live de graça, livro de graça. Livro de graça, não sei se vocês sabem, é um crime, né? Às vezes eu faço pro meu time, eu falo, olha... esse livro aqui é difícil encontrar Tem um livro que eu nunca encontrei pra comprar. Até procurei nas livrarias, na internet. E eu sempre falo, gente, olha o PDF gratuito, porém, se você gostar do livro, compre o livro. Nem que se for pra presentear alguém, mas compre o livro. Porque você tá contribuindo pra obra daquela pessoa. Isso é prosperidade, é você entender que você tem que fazer as coisas que são certas, né? Ah lá, essa linda faz parte do meu time, né, Geralda? O que é ter sucesso? Então, a segunda coisa, você tem que saber o que é dar certo pra você. Érica, o que é dar certo pra mim? Geralda, ser supervisora e em seguida gerente forever, fazendo R$5.000 com mês como gerente. Pronto, escreve aí. A partir do momento que você escreve, você já olha e você fala... isso é dar certo pra mim.
Boa tarde, Isaac. Tudo bem? Pro Isaac, o que é dar certo no negócio? É ir pra Dubai. Não é, Isaac? Estaremos em Dubai. Então, você tem que começar a trazer clareza pra tua vida. Porque se você trazer comparação, um exemplo. Quando eu cheguei, gente, juro pra vocês, quando eu cheguei na época no meu faturamento de 7, 8 mil, ai meu Deus, eu falei, cara, eu dei certo na vida. Eu dei certo na vida. Quando eu juntei os meus primeiros R$1.000 na conta corrente, eu falei, eu dei certo na vida. Quando eu comprei o meu primeiro AP, eu fiz assim, ai meu Deus, eu dei certo na vida. Quando eu comprei o meu primeiro carro zero, eu falei assim, e tudo foi com Forever. Vocês sabem que eu não escondo nada aqui, né? Falo mesmo. Eu falo, eu dei certo na vida. Eu dei certo na vida. E antes eu pensava que nada dava certo mesmo. Porque não tinha dinheiro, não tinha conquistado nada. Então, eu tinha muitos anos de faculdade. Eu estava fazendo pós-graduação. Eu fiz curso no exterior. Eu trabalhei em fábrica no Japão para pagar meus custos, para conhecer o Japão também, que era meu sonho. Conheci Forever lá. E não guardei dinheiro nada, mas eu investi em um monte de diploma para ganhar um salário mínimo aqui. Então, assim, para mim, na minha cabeça, tudo que eu tinha feito pela estética, diplomas e mais diplomas e muito estudo, para mim não tinha dado certo. Pode ser que pra outra pessoa dê, para mim não tinha dado certo. Tá? Então, eu entendi que eu tinha dado certo como profissional, que eu era muito boa, realmente no que eu fazia, mas R$600 por mês, um salário mínimo, R$1.000, não era o que eu queria. Então, naquele momento de tristeza, de raiva, de doença, eu decidi mudar minha vida. Então, gente, se você tiver pé da vida, triste, agradeça, porque é aí que você vai mudar de vida mesmo. É na raiva que você muda de vida. Ah, Alda, tudo que você tá falando faz sentido. Eu oscilo demais, eu oscilo muito. Ah, eu vou contar uma novidade pra vocês. Tá lá no meu Instagram. Tá lá no meu Instagram, não. Tá aqui no meu Instagram, no Reels, um pedacinho eu falando da frequência. Por que a pessoa ganha dinheiro, perde dinheiro. Ganha dinheiro, perde dinheiro. Porque ela oscila em frequência. Tudo é frequência, tá, Alda? Então tem um dia que você acorda animada, feliz, e que você sabe que ganhar R$3.000, R$5.000 por mês é vida, é isso que você quer. E no outro dia, ou no mesmo dia, você fala assim, ai, não quero mais. É muito difícil. As pessoas são ruins, as pessoas falam não, eu não sei fazer negócios, eu não sou inteligente o suficiente. E aí você fica oscilando entre a alegria, a tristeza, a raiva e a culpa, a vergonha. Eu vou fazer um treinamento fechado para quem é cliente nosso. Porque os clientes nossos de Forever, os Forever's Lovers, são as pessoas que usam o produto e que não têm acesso aos nossos maiores treinamentos, tá? E a gente vai dar de presente para quem comprar um gel dental. Obrigada, Alda, que você fez a gente lembrar, que eu fiz eu lembrar. Quem comprar um gel dental ou um aloe vera, por que esses dois produtos? Ou os dois. Ou seja, o investimento, gente, é R$60, R$160, você pode ainda parcelar. Quem comprar, tá? Vai poder fazer parte da minha imersão. Vai ser dia 14, essa imersão vai ser dia 14 de março. De manhãzinha, 8 horas da manhã. 14, deixa eu ver aqui na minha agenda. Vai ser dia 14 de março, 8 horas da manhã. Mude sua frequência, mude sua vida. Porque você não pode oscilar mais. Você percebeu isso, né, Alda? Você não pode mais oscilar. A gente só tem uma vida.
A gente só tem uma chance. No final da nossa vida, nos últimos dias da nossa vida, a gente tem cada coisa tão linda que a gente sabe, né? Diz que quando a pessoa morre, 7 minutos, o cérebro... 7 minutos ou 7... Acho que é 7 segundos. O cérebro ainda funciona em alta frequência, ou seja, impulsos. É como se a pessoa estivesse lembrando de uma vida toda. Vocês imaginam que lindo isso? Agora, se imagina você no final da vida. Eu fico emocionada. Se imagina no final da sua vida, isso já é pesquisa. Isso já é pesquisa. Já é comprovado. As pessoas que estão no fim da vida, elas não se arrependem dos erros. Elas não se arrependem do que elas fizeram. Elas se arrependem do que elas não fizeram. Elas se arrependem do que elas não tentaram. Então, gente, o que eu peço para as corujinhas hoje? Tira esse medo. Você não tem medo de não dar certo. Porque quando eu falei isso para Deus, Deus falou, você já não tá dando certo na tua vida. Você não tem medo de ficar sem dinheiro. Você já ficou tantas vezes sem dinheiro. Você não tem medo de não ter sucesso. Porque você já não tinha. A gente tem medo, sabe do que mesmo, gente? De estar aqui. Gente, eu tô aqui numa live me expondo. Eu tô aqui falando da minha vida pra vocês. Eu tô aqui trocando experiência. Mas pra eu estar aqui hoje, eu precisei enfrentar muita coisa. Principalmente porque eu fui muito fechada. Na pandemia, não sei se algumas pessoas lembram, eu não queria estar aqui. Isso foi muito incentivo de uma amiga minha, Fer, e da minha irmã Fabi. Então é assim, eu não queria estar no Instagram. Pelo contrário, posso falar a verdade? Eu acho muito fútil, muito superficial, muito nada a ver. Porém, eu decidi estar aqui pelo meu time, pelas pessoas de Forever. Eu falei, eu tenho que estar lá, eu tenho algo para ensinar, eu posso compartilhar. Então é assim, eu fui sendo convidada pra live, pra contar minha história. Eu fui com medo mesmo, com vergonha mesmo, porque eu não queria estar aqui. Só que, e aí eu fazia assim, ó, eu gravava, a minha voz saía e eu falava assim, ó, olha, esse produto aqui é a geleia real, com o celular aqui, então ninguém me via o produtinho. Eu fazia isso pensando nas pessoas que poderiam usar o material. Aí eu comecei a ser convidada, né? Comecei a crescer mais em Forever. Eu comecei a ser convidada pra contar a minha história. E eu falei isso esses dias. Eu pensei, quem que ia querer saber a minha história? Gente, nada a ver. E aí eu comecei a perceber que a minha história também podia inspirar a vida de alguém. Então, gente, a gente tem medo do sucesso. A gente tem medo de dar muito certo mesmo. A gente tem medo de ganhar muito dinheiro. Porque com pouco dinheiro a gente faz besteira, com muito dinheiro a gente nem sabe o que fazer. A gente tem medo de se expor, de crítica, de as pessoas criticarem, né? Quando eu comecei a ter hater aqui no Instagram, eu falei, acho que eu tô no caminho. Mas não é legal. Não é legal você ser criticada. Não é legal você, né, se expor ao risco. Então, você deu certo já na vida. Você é o maior projeto seu de vida. Deus já fez você dar certo. Agora é com você. Então, quando eu sempre penso nisso, tá, gente? Lá na frente.
Você vai falar que desculpa pra você, que você teve oportunidade e não fez? Você vai culpar os outros? Porque quem não deu certo culpa os outros. Por causa do ciclano, do sócio, do marido, da esposa. Você vai culpar realmente alguém? No final da sua vida você vai falar que mentira pra você e você vai acreditar? Você vai falar que desistiu de grandes negócios, de grandes oportunidades de mudar sua vida, de grandes amores porque teve medo de amar e se machucar? Quem tem medo de se magoar não vai amar ninguém nunca. Porque você vai se magoar, você vai se chatear, você vai se decepcionar. Porque quando você se expõe para a vida é assim. Então, tem muita gente que não vai viver um grande romance porque não se permite. Não se permite se decepcionar. E eu já tô te falando, você vai se decepcionar. Tem gente que não enriquece, não vai ficar rico, não vai chegar no faturamento, no ganho de 10 mil por mês, porque tem medo de que não dê certo. E eu já tô aqui pra te falar, fica tranquilo, que não vai dar certo. Na primeira tentativa, viu, Cris? Você não vai ganhar 3 mil. Na segunda tentativa, você não vai ganhar 3 mil. Na terceira tentativa, você não vai ganhar 3 mil. Na quarta tentativa, você pode não ganhar 3 mil. E foi esse o processo que eu fiz. No primeiro mês, eu não ganhei, deixa eu lembrar, de 600 reais para 6 mil reais. No primeiro mês, eu não ganhei 6 mil reais. No segundo mês, eu não ganhei 6 mil reais. No quinto mês, eu não ganhei 6 mil reais. No 10º mês, eu não ganhei 6 mil reais. Pelo contrário, era mais um trabalho que eu estava fazendo, né? O negócio Network Marketing com Forever Living era mais um negócio que eu estava fazendo paralelo ali. Então eu tinha que me dedicar. No primeiro ano eu não ganhei 6 mil reais. No segundo ano eu não ganhei 6 mil reais. No terceiro ano, quando eu entrei para os 6 mil reais, minha amiga, eu fui para os 7 mil, eu fui para os 9 mil, eu fui para os 10 mil, eu fui para os 15 mil. Só que se eu tivesse desistido no primeiro, no segundo, no terceiro ano, eu não viveria o que eu tô vivendo hoje. E não vai ser fácil. Você vai querer desistir. E você vai desistir. E no dia seguinte você enxuga a lágrima e tenta de novo. E daí daqui 2 dias você vai querer desistir. E aí você enxuga a lágrima e tenta de novo. E de novo. E de novo. E de novo. E de novo. Tem uma pessoa do meu time que ela tá chocada. Que ela não sabia que as pessoas de sucesso tinham tantos fracassos. Eu falei assim, que mundo você vive, meu Deus? Será que as pessoas de sucesso, elas mostram os bastidores do passado? Isso mesmo. Ouvi história de quem trabalha em hospital, de que pessoas no fim da vida se arrependem de não terem feito o que queriam. Isso mesmo. Gente, o que você quer fazer? O que você quer ser? O que você quer experienciar? Quem você quer ser? Se tempo, dinheiro não fosse o problema, quem você seria? Quem você teria? Se a vergonha, se a timidez não te impedisse, quem você teria coragem de ser? E assim tá terminando a nossa live aqui, gente. Então, primeiro, o seu negócio não dá certo pra você porque você tá perguntando errado. Segundo, você não tem clareza do que você quer. O que quer dar certo pra você? Coloca um número. É 3 mil, 6 mil, é 10 mil reais por mês, é 50 mil. Então, eu vou colocar um valor aqui. Terceiro, não é do seu jeito. Não é do seu jeito. Aprenda. Aprenda com os melhores. Esteja no meio de pessoas melhores do que você. Esteja no meio de pessoas que ganham 3, 5 mil. Fazendo o que essas pessoas fazem para você acessar isso aí. Tudo bem? Bom,
Chegou no final da live e eu vou ensinar uma coisa que eu ensino abertamente, tá? Que é o Ho'oponopono. O Ho'oponopono, esse palavrão aí, ele é uma técnica havaiana, é uma palavra havaiana, que significa... Eu nem sei o que significa, tá, gente? Eu não lembro, mas assim, são 4 frases. Sinto muito, me perdoe, sou grato, eu te amo. Sinto muito, me perdoe, sou grato, eu te amo. Então você vai falar pro dinheiro isso. Dinheiro abençoado. Sinto muito, me perdoa, sou grato, eu te amo. Você vai falar isso para o teu novo nível. Minha supervisão forever abençoada. Olha, eu tô arrepiada. Abençoa as coisas que você quer. Abençoada. Sinto muito, me perdoe, sou grato, eu te amo. 108 vezes por dia. 108 vezes por dia. Até você sentir que já é seu. Tá? Mesmo não tendo acontecido, mas você já sentiu que é seu, faz até dar certo. Faz até dar certo. Faz pra tua gerência. Faz pra tua viagem. Minha primeira viagem forever abençoada. Sinto muito, me perdoe, sou grata, eu te amo. A Geralda, ela teve um sonho comigo que ela precisava entregar tudo pra mim, né? A confiar, né? Pra seguir a jornada. Veio em aviso pra ela no sonho. A gente pode fazer uma live qualquer dia de sonhos, né, Geralda? Porque a Forever Living, pra mim, veio em sonhos. As respostas vêm em sonhos. Eu fazendo um negócio em sonhos. E mesmo assim eu não larguei o que eu tava fazendo. Você vê que a gente fala, mas não tem fé, né? E então você vai fazer o Ho'oponopono pra você. Minha gerência forever abençoada. Sinto muito, por favor, me perdoe, sou grata, eu te amo. Meu dinheiro abençoado. Sinto muito, por favor, me perdoe, sou grata, eu te amo. Minha meta abençoada. Sinto muito, me perdoe, sou grata, eu te amo. Se você trabalha com vendas, né? Minhas vendas abençoadas. Sinto muito, me perdoe, sou grata, eu te amo. 108 vezes seguido. Tá? E volta, assiste essa live de novo, quem entrou depois, pra pegar o caminho todo, né? Agora, gente, o Ho'oponopono, você pode começar o dia fazendo pra você. Tá? Érica Ogura, eu começo sempre o dia assim, né? Eu faço minhas orações, tudo. E eu começo. Érica Ogura, eu sinto muito, me perdoe, sou grata, eu te amo. 108 vezes. Porque a gente se magoa demais, a gente deixa a gente pra trás, a gente fica falando que eu não sou bonita, não sei que tem isso aqui, você fica se colocando muito pra baixo. Você olha às vezes pro negócio forever e não se vê capaz de chegar numa gerência, de chegar no faturamento de 10 mil por mês. Ixi, tá acabando a bateria aqui. Gente, se eu conseguir, se eu estou aqui e tô te ensinando, você também pode, você deve mudar a tua vida. Você deve mudar a tua vida. Eu falo muito para as mulheres, não esperem os seus homens realizarem os seus sonhos. Nem você sabe o que você quer. Nem você tem capacidade de realizar seu sonho. Como que o outro vai se responsabilizar por isso? Não faça isso com a tua vida. É você que tem a obrigação de se fazer feliz, de realizar teu sonho. E durante o dia, você faz o Ho'oponopono 108 vezes para a sua gerência, para os seus 5 mil reais por mês, tá? E isso é maravilhoso. Como eu comecei a live, eu vou terminar a live falando que quando eu falo de negócios, dinheiro, prosperidade, não tem como eu não falar de Deus. Não tem como eu não falar de frequência. A alegria, ela é a energia mais alta que você tem. Eu falei esses dias pra minha mãe, né?
que a maior arma que a gente tem de proteção é o amor. Gente, você pode pôr tudo na sua casa. É o amor, é a frequência, é a fé que te protege. Não é nada do que você imagina. É muito maior. Sendo assim, a gente pode mudar todas as áreas da nossa vida. Então, se eu tô aqui te ensinando hoje, eu sou ex-CLT, não defendo essa bandeira mais. Eu acho que você só tem uma vida, não faz sentido você bater cartão e ganhar um salário, ganhar R$6 a hora. Não faz sentido você ficar presa. Érica, tô pedindo a conta aqui. Não. Se planeje. Trate esse medo, porque todo CLT tem medo. Não, todo CLT, no fundo, não acredita nele. Então, trate isso primeiro, né? Trate isso primeiro. Por isso que eu defendo muito o Network Marketing com Forever Living. Quando você começa o nosso negócio, quando você compra a franquia Forever, você não deixa o teu emprego e você faz nas horas vagas. Mas aí é que tá. Você pode até fazer nas horas vagas, mas é importante para você? Quanto é importante para você o negócio próprio? O quanto é importante para você a tua liberdade? Quanto custa a tua liberdade? Érica, comecei meu negócio. Quando eu estiver ganhando, aprendendo a ganhar 5 mil por mês, eu tô fora do meu emprego. Ótimo. Dê igual a gente fez aqui com a Cris. Obrigada, viu, Cris, por expor a sua vida aqui, né? Olha, Érica, eu tô ganhando R$300 hoje. Mas quando eu chegar nos 10 vezes mais, nos 3 mil, eu sei que eu dei certo na vida. E eu vou estar aqui, Cris, pra te aplaudir, tá? E se quiser caminhar com a gente, você tá convidada, hein? Tá? Se tu for boa mesmo, você pode ter mentores de negócio. Eu sempre falo que quando a pessoa é boa e dedicada, falta mentor pra ela. Porque quando a pessoa não tem dedicação, não vai se esforçar, nem o mentor vai fazer milagre, né? Então eu termino essa live dizendo: você pode, você consegue. Começa a fazer o Ho'oponopono 108 vezes, repetindo: Érica Ogura, repete o seu nome e fala: me perdoe, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Começa a fazer esse Ho'oponopono pra você, pra tua família, pra quem você quiser. Pro dinheiro, pra sua meta, pra seu próximo nível. Começa a fazer isso, começa a praticar. Érica, eu vou ficar o dia inteiro praticando. Que seja, fique o dia inteiro praticando, porque a sua vida importa. A sua vida é importante. Se você não fizer isso por você, quem vai fazer? Então que faça, né? Tem gente que fica o dia inteiro no TikTok, no Instagram, vendo besteira. Então faça. Não existe falta de tempo, existe falta de interesse. Faça. E a gente vai terminar essa live. Eu vou terminar essa live finalizando uma história, tá? Se der tempo aqui, que eu acho que vai pagar, socorro. Um ancião estava na praia, tinha tido uma maré alta e um monte de estrelas do mar na praia, morrendo na areia. E o senhorzinho agachava, pegava a estrela do mar e arremessava de volta pro mar. Ele agachava, pegava a estrela do mar e arremessava de volta pro mar. E veio um jovem e falou assim: o que o senhor tá fazendo? Você não vai conseguir salvar todas as estrelas. Para, isso é inútil o que você tá fazendo. E o velhinho nem escutou. Ele continuou agachando, pegando a estrela do mar e jogando de volta pro mar. E ele falava, quanto mais ele falava, mais o senhorzinho agachava. Ele falava: você tá louco? Você não vai conseguir salvar todas as estrelas do mar. Para de fazer isso. Você tá louco? É inútil. O que você está fazendo é inútil. E o senhor continuou agachando, pegando a estrela do mar e jogando pro mar. E aí ele respondeu, quando ele pegou o senhor, parou e falou assim: para, o que você está fazendo é inútil. Você não vai salvar todas as estrelas. Ele agachou mais uma vez, pegou a estrela e falou assim: mas para essa eu fiz a diferença. E jogou pro mar de novo. Então, gente, e no dia seguinte, o jovem não conseguiu dormir com essa, né? Dorme com essa.
No dia seguinte, ele foi lá e começou a ajudar o ancião. Ele agachava, pegava a estrela do mar e jogava pro mar de volta. Como que eu quero terminar essa live? Eu quero terminar o seguinte. Nem todo mundo aqui vai fazer o que eu falei. Nem todo mundo aqui vai entrar no coração e vai praticar. Nem todo mundo vai aceitar uma técnica como o Ho'oponopono. E não tem problema. Porque se uma pessoa aqui na live, se uma pessoa mudou a vida dela, pegar esse conhecimento e mudar a vida dela, se essa live fez diferença na vida de uma pessoa, já vai ter valido a pena a minha vida. Em Forever Living é a mesma coisa. Eu tenho mais de 1000 pessoas no meu time. Eu falo com muitas pessoas. Eu ajudo e auxilio e mentoro muitas pessoas no meu time. E nem todo mundo quer me escutar. E nem todo mundo vai falar bem de mim. E nem todo mundo vai me amar. E nem todo mundo vai ter sucesso. Mas, se para uma pessoa eu fazer a diferença, se uma pessoa mudar a vida dela, para mim a minha vida já tá valendo a pena. Então eu sei, corujinhas, que às vezes vocês se sentem sozinhas, às vezes vocês querem mudar o mundo. Mas muda a tua vida e muda a vida de uma estrela do mar. Muda a sua vida e muda de mais uma. Porque se você tiver na oração de alguém que não seja da tua família, a sua vida já valeu a pena. Você vai chegar lá no fim da vida, vai olhar e vai falar, cara, eu faria tudo de novo. E é isso que eu desejo pra vocês, gente, tá? Eu fico emocionada. Eu fico emocionada quando eu vejo a transformação das pessoas através da minha transformação. Eu fico emocionada quando eu lembro da minha história. Porque teve muitos momentos que eu também pensava, cara, eu não tô fazendo diferença. É inútil o que eu tô fazendo. Não vai fazer diferença na vida das pessoas. Tem momentos que você não acredita no ser humano mais, de tanto que você sofreu no caminho. E eu tô aqui pra te lembrar que a vida vale a pena. Eu tô aqui pra te lembrar de que, nossa, essa live tá que tá, hein? Alta frequência. Eu tô aqui pra te lembrar que a sua vida é importante. Então não perca um dia da vida sem agradecer. Não perca um dia na vida sem tentar arremessar essa estrela do mar. Show? Amo vocês, beijo no coração, fiquem com Deus e até a próxima quinta-feira. Beijo!